Você está cansado. Cansado de correr atrás de um salário que nunca dá conta das contas. Cansado de se preocupar com o que os outros vão pensar. Cansado de acordar cedo, enfrentar trânsito, trabalhar o dia inteiro e no final do mês se perguntar: cadê o meu dinheiro? Essa é a vida da maioria. Mas e se eu te dissesse que existe uma saída, que o que te mantém preso não é o dinheiro, mas a maneira como você pensa sobre ele? Hoje eu vou te mostrar uma verdade incômoda. O pobre vive de aparência, o rico vive de liberdade. E se você entender isso, pode virar o jogo ainda neste ano. A dor da aparência é silenciosa. Ela começa quando você olha para o lado e vê que fulano comprou um celular novo. Beltrano foi para a Europa. Ciclano trocou de carro. E você começa a sentir vergonha da sua realidade. Começa a acreditar que precisa mostrar uma imagem de sucesso, mesmo que por dentro esteja quebrado. E é assim que a armadilha se fecha. Você se endivida para manter um padrão que não é seu. Compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não se importa. Essa é a prisão mais perversa do século, a prisão da aparência. Nela, você vira um personagem da própria vida, uma fachada bem maquiada que esconde dívidas, ansiedade e noites mal dormidas. Só que tem gente ganhando dinheiro com isso. Bancos, lojas, cartões, financeiras, todos lucrando com a sua necessidade de parecer alguém que você ainda não é. Eles sabem que você vai parcelar o tênis de marca, que vai financiar o carro para mostrar nas redes, que vai fazer de tudo para sustentar a ilusão. Eles apostam na sua vaidade e quase sempre vencem. Mas do outro lado, existe um outro caminho, um que não é vendido nas vitrines, nem anunciado nas propagandas. Um caminho que não tem brilho de ostentação, mas que oferece algo muito mais valioso: liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade financeira. E sabe qual é o maior segredo? Os verdadeiros ricos não vivem de aparência. Eles vivem de propósito. Enquanto a maioria compra roupas caras para se sentir respeitada, o rico compra ativos, para nunca mais depender de aprovação. Enquanto o pobre parcela um celular para se sentir incluído, o rico investe em silêncio para colher frutos que ninguém vê. Enquanto o pobre mostra, o rico constrói. E essa diferença de mentalidade separa quem vive preso de quem vive em paz. Muita gente acha que riqueza é sobre ter coisas, mas riqueza de verdade é sobre ter escolhas. É poder dizer não para o que te sufoca e sim para o que faz sentido. É ter tempo para os filhos, saúde para viver bem e tranquilidade para dormir em paz. Isso não está no modelo do carro, no tamanho da casa ou na roupa que você usa. Está na forma como você pensa, decide e age. Está na mentalidade. E a mentalidade da liberdade começa com uma escolha simples: parar de viver para os outros. Quando você entende que não precisa mais provar nada para ninguém, começa a se libertar. Porque o verdadeiro rico é aquele que não precisa se exibir. Ele já sabe quem é, ele já sabe o que tem. E mais importante, sabe onde quer chegar. Só que essa mudança exige coragem. Coragem para dizer não ao consumo desenfreado. Coragem para segurar o cartão de crédito. Coragem para assumir que você estava tentando preencher um vazio com coisas. Mas também é uma decisão poderosa, porque quando você começa a dizer não para a aparência, começa a dizer sim para o seu futuro. Muita gente acredita que vai se sentir feliz quando comprar algo novo. Mas a felicidade verdadeira não está na compra. Está na conquista, está em ver sua reserva crescer, em saber que, se perder o emprego, você aguenta. Está na sensação de segurança que só quem tem planejamento pode sentir.
Isso não se vê no Instagram, mas muda vidas todos os dias. Os ricos que você admira talvez nem pareçam ricos. Estão vestidos de forma simples, moram em casas que cabem no bolso, andam com carros que não chamam atenção, mas são donos de ativos, recebem dividendos, têm imóveis, empresas, investimentos. Eles entenderam que mostrar é caro e que ter de verdade exige paciência. Por outro lado, o pobre gasta tudo que tem e o que não tem para parecer bem. E o preço disso é alto: ansiedade, dívidas, estresse, relacionamentos destruídos e sonhos adiados. Tudo porque ele não consegue sair do ciclo da aparência. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado com consciência, com educação, com uma decisão. E essa decisão começa hoje. Hoje você escolhe entre continuar vivendo para impressionar ou começar a construir liberdade. Hoje você decide se vai seguir comprando para agradar ou vai começar a guardar para conquistar. Hoje você pode mudar a direção da sua vida. E tudo começa com uma pergunta: você quer parecer rico ou quer ser livre? A resposta para essa pergunta vai definir os próximos anos da sua vida. Vai definir o tipo de pessoa que você será, o tipo de legado que vai deixar. Porque quando você escolhe a liberdade, tudo muda. Seus hábitos mudam, seus objetivos mudam, suas prioridades mudam. E com o tempo, sua vida muda, de dentro para fora. A liberdade não chega com um golpe de sorte. Ela é construída, tijolo por tijolo, com pequenas decisões diárias. Quando você diz não para o consumo impulsivo, está dizendo sim para o seu futuro. Quando escolhe estudar finanças em vez de assistir um reality show, está escolhendo sua evolução. Quando começa a investir, mesmo que pouco, está plantando sementes que vão te libertar. E é assim que começa, não com um salto, mas com um passo. O passo de quem cansou de viver para os outros, o passo de quem escolheu viver por si. E cada passo nessa direção te afasta da prisão da aparência e te aproxima da liberdade real. Aquela que não depende de ninguém, aquela que ninguém pode tirar de você. Você não precisa ser herdeiro, não precisa ter nascido rico, não precisa ter um QI fora da curva. Você só precisa mudar sua forma de pensar. E isso está ao seu alcance agora. Porque a maior prisão que existe não está nas contas, está na mente. E quando você muda a mente, o mundo ao seu redor começa a mudar também. Você vai ver que é possível viver com menos e ser mais feliz. Que é possível parar de competir com vizinhos, parentes e colegas de trabalho. Que é possível andar com roupas simples e cabeça erguida. Que é possível dizer não para o consumo e sim para a paz. Você vai perceber que a vida fica mais leve quando você não precisa mais provar nada para ninguém. A sociedade vai tentar te puxar de volta. Vai te chamar de mão de vaca, de mesquinho, de pobre. Mas isso não importa. O que importa é que você estará no caminho certo, porque cada real que você economizar, cada dívida que evitar, cada investimento que fizer, estará comprando sua liberdade. E não há bem material que valha mais do que isso. O rico não precisa mostrar. Ele sabe, ele sente, ele vive. A liberdade dele é invisível aos olhos, mas poderosa. Está no tempo que ele tem, na tranquilidade de um fim de semana com a família, na certeza de que está no controle. Enquanto isso, o pobre que vive de aparência está sempre correndo, sempre preocupado, sempre preso. E talvez agora você esteja se perguntando, mas como eu começo? A resposta é simples. Comece por você. Reveja seus hábitos, seus gastos, suas prioridades. Comece a dizer mais não. Comece a estudar sobre dinheiro. Comece pequeno, mas comece. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. E quanto antes você começar, mais cedo vai colher os frutos. Lembre-se, a aparência custa caro.
A liberdade exige sacrifício, mas só um desses caminhos leva à verdadeira riqueza, e você já sabe qual deles escolher. Agora que você entendeu que a verdadeira liberdade não está em parecer, mas em ser, chegou a hora de aprofundarmos essa transformação. Porque saber que existe outro caminho não é suficiente. É preciso enxergar com clareza onde estão as armadilhas. E mais do que isso, é preciso aprender como evitá-las. Porque enquanto você não muda a forma como age no dia a dia, você continua sendo controlado pelas mesmas forças invisíveis que te mantêm preso à aparência. A primeira armadilha é o consumo emocional. Sabe aquele momento em que você teve um dia ruim e, de repente, se vê dentro de um shopping ou navegando em um site de compras? É o alívio imediato, a falsa sensação de controle. Você não está comprando um produto, está tentando comprar uma emoção. Mas essa emoção passa e a fatura chega. E junto com ela, a culpa, a ansiedade e o arrependimento. Você precisa aprender a identificar o seu gatilho. O que te leva a consumir sem pensar é o estresse, é a comparação, é a solidão. Porque enquanto você não entende o que está por trás do seu impulso, vai continuar sendo manipulado por ele. O pobre vive de aparência porque busca na vitrine a validação que não encontra dentro de si. E isso só muda quando você começa a se conhecer. A segunda armadilha é o crédito fácil. Parcelar virou um estilo de vida. As lojas sabem disso. Os bancos sabem disso. É por isso que tudo é vendido em 10, 12 vezes, porque eles sabem que o brasileiro não pensa no total, pensa na parcela. Cabe no bolso, dizem, mas não cabe no futuro. E quando você soma todas essas parcelas, percebe que está comprometendo meses ou até anos da sua liberdade só para manter uma imagem. Você precisa entender, não existe almoço grátis. Quando o banco te dá um limite alto, não é porque ele gosta de você, é porque ele sabe que vai lucrar com a sua impulsividade. O juro do cartão é um dos mais altos do mundo, e quem cai nessa vira escravo de um ciclo quase impossível de sair, um ciclo onde você trabalha para pagar dívidas de coisas que nem precisa mais. A terceira armadilha é o status vazio, é o desejo de ser notado, de parecer importante, e isso é alimentado o tempo todo, pela propaganda, pelas redes sociais, pelos influenciadores que ostentam vidas que nem sempre são reais. Você vê o carro de luxo, o relógio caro, a viagem internacional e acredita que aquilo é sucesso. Mas o sucesso real não precisa ser exibido. Ele é silencioso. Quando você entende isso, para de seguir quem ostenta e começa a aprender com quem constrói. Você para de se inspirar em quem gasta e começa a admirar quem investe. Você começa a entender que enquanto muitos estão se afundando para parecer ricos, poucos estão se enriquecendo em silêncio. E são esses poucos que vivem com liberdade. Mas como sair dessas armadilhas? Como mudar isso na prática? A resposta está em 3 palavras: consciência, estratégia e consistência. Consciência é o primeiro passo. É parar e olhar para a sua vida com honestidade. É reconhecer onde você está se sabotando. É admitir que você está gastando para agradar, que está consumindo para se distrair, que está vivendo para parecer. Sem consciência, você repete padrões. Com consciência, você começa a quebrá-los. Depois vem a estratégia. Porque não adianta apenas querer mudar. É preciso ter um plano. E esse plano começa no orçamento. Você precisa saber para onde seu dinheiro está indo. Precisa anotar, categorizar, observar. Precisa cortar o que é supérfluo e priorizar o que te aproxima da liberdade. Precisa aprender a dizer não para os outros e para você mesmo. Não, isso não é sobre viver uma vida miserável.
É sobre viver uma vida consciente, é sobre gastar com o que importa e não com o que impressiona, é sobre direcionar sua energia e seu dinheiro para aquilo que constrói e não para aquilo que só enfeita. É sobre colocar sua liberdade acima da sua vaidade. E por fim, vem a consistência, porque a liberdade não se conquista em um mês. Ela é construída com pequenas escolhas diárias. É no dia em que você decide não parcelar. No momento em que você investe, mesmo que pouco, no hábito de estudar, de aprender, de crescer. É um tijolo de cada vez. Mas com o tempo, o muro que te prendia cai. E no lugar dele surge uma ponte para uma vida onde você tem tempo, onde você tem paz, onde você não precisa fingir, onde você não vive para agradar, mas para evoluir. E essa ponte começa com decisões simples, com atitudes pequenas, mas poderosas. Você pode, por exemplo, começar a criar um fundo da liberdade, um valor fixo todo mês que você guarda, como se fosse uma dívida com você mesmo. Não importa se são 50, 100 ou 500 reais. O importante é criar o hábito, porque esse dinheiro vai se transformar em reserva, e essa reserva vai se transformar em segurança. E essa segurança é o primeiro passo para a liberdade. Você também pode fazer uma faxina financeira, cancelar serviços que não usa, renegociar dívidas, vender o que está parado, trocar o carro caro por um mais barato, mudar o estilo de vida, cortar tudo que está te sugando. Porque cada real economizado hoje é um real investido na sua liberdade amanhã. E principalmente, você pode começar a estudar sobre dinheiro, aprender sobre juros, sobre investimentos, sobre renda passiva, porque ninguém te ensinou isso. A escola não ensina, a faculdade não ensina. E se você não buscar, vai continuar sendo usado por quem sabe, porque quem entende de dinheiro sempre lucra com quem não entende. Mas isso pode mudar. Você pode mudar. Pode ser a primeira geração da sua família a quebrar esse ciclo. Pode ser a pessoa que escolheu construir liberdade em vez de parecer bem-sucedida. Pode ser o exemplo que seus filhos vão seguir. Pode ser o começo de uma nova história. E não, você não precisa fazer isso sozinho. Existem pessoas, conteúdos, ferramentas que podem te ajudar. Mas a primeira decisão é sua. Você precisa querer, precisa agir, precisa entender que ninguém vai te salvar. Porque quem vive de aparência espera ser resgatado. Quem vive de liberdade se prepara. A liberdade não grita, ela sussurra. E quem vive de verdade, ouve. Ouve no silêncio da paz, no sossego da consciência tranquila, na leveza de uma vida sem máscaras. Essa é a verdadeira riqueza. E ela começa dentro de você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar. Você já percebeu que viver tentando mostrar uma vida que não tem é cansativo? Que tentar parecer rico quando mal consegue dormir tranquilo é um fardo pesado demais? Você também já entendeu que liberdade vale mais que curtidas, que status não paga contas, que aparência não traz paz. E que quem vive tentando impressionar os outros, muitas vezes está se esquecendo de si mesmo. O rico de verdade sabe disso. Ele não gasta para provar. Ele gasta com propósito. Ele não se preocupa em parecer bem para os outros, mas em estar bem consigo mesmo. Ele vive a vida dele, e não o teatro dos outros. Enquanto isso, o pobre que vive de aparência continua, preso ao medo do julgamento, à vontade de ser aceito, à ilusão de que mostrar é mais importante do que ter. E essa prisão é invisível, mas muito real. Mas agora você tem uma escolha, a escolha de sair desse ciclo, de parar de viver para mostrar e começar a viver para conquistar. A liberdade começa quando você decide que não precisa mais parecer, que você quer ser. E ser, meu amigo, é muito mais poderoso do que parecer. Sabe aquele tênis caro que você queria comprar só para impressionar?
Deixa ele para lá. Pega esse dinheiro e aprende a multiplicar. Sabe aquela viagem parcelada em 10 vezes só para postar foto? Respira. Guarda esse dinheiro e constrói o futuro que ninguém vai ver, mas que você vai viver. A maioria das pessoas está correndo atrás do que brilha por fora, mas os que vencem são os que cuidam do que brilha por dentro. Paz, liberdade, tempo, escolha. É isso que vale a pena. E tudo isso começa com uma simples decisão: parar de gastar para mostrar e começar a guardar para viver. A liberdade não chega de uma vez. Ela vem devagar, como quem está voltando para casa. Ela vem no silêncio de quem dorme sem dívidas. No café da manhã, sem pressa. No trabalho que você escolheu e não no que foi obrigado. Ela vem quando você percebe que ninguém mais tem poder sobre você. E aqui no canal Sombras da Fortuna, a gente vai te mostrar esse caminho. Vídeo após vídeo, passo após passo, sempre com clareza, sempre com verdade. Porque ninguém ensinou isso pra gente. Mas agora você sabe. E quem sabe não se contenta mais com migalha. Se você está mesmo comprometido com essa mudança, escreve aqui nos comentários: eu escolho a liberdade. Escreve isso. Não é só uma frase, é uma semente. É um lembrete para você mesmo de que está começando uma nova fase. E se você conhece alguém que está se afundando tentando parecer alguém que não é, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes uma mensagem como essa pode abrir os olhos e mudar um destino. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Aqui você vai aprender tudo que os ricos sabem, mas ninguém conta. E vai aprender de um jeito simples, direto e que faz sentido para a sua realidade. Agora é com você. Você pode continuar tentando mostrar uma vida, ou pode começar hoje a construir uma de verdade. A liberdade está logo ali, e ela começa com a sua escolha.